Boa noite a todos. É sempre uma alegria poder participar dos trabalhos aqui da Casa Espírita Allan Kardec de Botucatu, neste domingo, dia 21 de janeiro de 2024, 19 horas e 30 minutos. E esta é a nossa primeira participação neste ano de 2024. Então, a gente procurou caprichar, trazendo alguma coisa de muito importante dos ensinamentos da nossa doutrina. E o tema, então, que nós estamos trazendo hoje vem bem de encontro com o que nós estamos passando atualmente e vai nos ajudar muito. O tema é indulgência. Então, como eu estava dizendo, estamos passando nos dias atuais por um período de muitas turbulências, muitas discordâncias e desentendimentos também, que têm ocasionado separações por divergência social, por divergência política, religiosa e também desentendimentos familiares. A humanidade tem evoluído muito, muito mesmo. E por este motivo, por ter evoluído, ela tem sido cada vez mais exigida, cada vez mais testada. Ao contrário de algumas décadas atrás, onde naquela época recebíamos poucas informações, poucas além daquelas que nós sabíamos referente ao nosso bairro, por exemplo, sabíamos o que acontecia ali na nossa cidade, o que acontecia e algumas notícias que vinham pelo rádio. Isso é o que nós sabíamos. E do resto, a gente não sabia quase nada. Hoje em dia, as informações chegam aos montes. E em frações de minutos, elas chegam de todos os cantos do planeta. Com isso, essas informações de todos os tipos, elas assolam a nossa paz, a nossa tranquilidade. E nós todos desejamos ter paz e ter tranquilidade. Então precisamos aprender a lidar com isso. Como na maioria das informações elas não são boas, elas acabam nos prejudicando ao sermos acometidos por essas notícias de sentimentos de raiva, de mágoa, de revolta e até de ódio. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Eu diria até que isso é condizente com o mundo de expiação e prova que nós estamos encarnados no momento. Todos nós temos ainda muito que resgatar e muitas provas para passar. Essa situação foi que motivou a que nós viéssemos hoje aqui apresentar este tema. E com ele, podermos todos nós, aqui presente, quem nos assiste pela internet, a nos prepararmos para o que está acontecendo e nos prepararmos também para o que está por vir, que não vai ser pouca coisa, não. Então, o tema que nós trouxemos, como já dissemos, é indulgência. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10 das Bem-aventuranças, tem uma que diz assim: Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Esta frase, ela tem um sentido semelhante àquela outra de Jesus que perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdias. Vê como uma coisa é condicionada à outra. Trata-se então de uma condição imposta pela lei de justiça divina que determina que eu só recebo aquilo que eu também dou. A lei da justiça divina determina que eu só recebo aquilo que eu também dou. Então, nós só seremos perdoados um dia se nós também aprendermos a perdoar. Mas o que é perdão? Vamos falar um pouco sobre perdão. Vamos entender melhor o que é perdão. Todos os dias nós defrontamos com situações onde a gente
é aconselhado por outras pessoas, perdoa, né? Ou a gente mesmo aconselha outras pessoas em situações complicadas, perdoa, releva, deixa para lá, né? Mas, de alguma forma, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, ele se sente ferido. E como nós temos todos esses sentimentos ainda de uma forma muito exacerbada, fica quase impossível a gente conseguir conceder o perdão a qualquer um de nossos infratores. Tudo por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. Isso impede que a gente perdoe. O perdão é a ação proativa de livrar alguém de uma culpa ou de uma ofensa, de uma dívida e coisas outras semelhantes. O perdoar é um processo mental que visa eliminar, expurgar qualquer ressentimento ou pensamento de raiva, de rancor, de ódio, de vingança ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa, ou até mesmo algum pensamento ou sentimento negativo sobre nós mesmos. Muitas vezes nós nem a nós nos perdoamos. As consequências de não perdoar são extremamente danosas para a nossa saúde física e psicológica. Gravem isso. As consequências de nós não sabermos perdoar trazem danos à nossa saúde física e mental. Pois a raiva, o ódio, o desejo de vingança danificam substancialmente a formação celular do nosso corpo. Ouçam isso. O sentimento de raiva, de ódio e de vingança danificam a nossa formação celular, criando as doenças que nos assolam, além de atrapalhar de uma forma drástica a nossa caminhada para a evolução espiritual, pois elas tornam-se barreiras que atrasam, que atravancam essa nossa longa jornada rumo à perfeição. Alguns de nós, inadvertidamente, pensam que perdoar é esquecer uma ofensa recebida. Mas perdoar não é esquecer. Porque se nós considerarmos que tudo, mas tudo mesmo, fica gravado na memória espiritual para sempre, e que o esquecimento é apenas temporário e um dia será lembrado, seja na atual encarnação ou em algum outro período que Deus assim ache conveniente que lembremos novamente. Nós podemos entender assim, então, com facilidade, que procurar esquecer uma ofensa ajuda, ajuda naquele momento, ajuda, né, a protelar o problema, ajuda a protelar, a adiar o problema, mas não resolve e não é o melhor caminho para o perdão, porque o dia que a gente lembrar, volta tudo. A doutrina espírita nos orienta a seguir sempre os ensinamentos para que a gente veja sempre os comportamentos do modelo mais perfeito, que é Jesus. Então a gente sempre deve perguntar, né, como é que Jesus agiria se ele estivesse passando pelo que eu estou passando? Como é que ele reagiria? Então, buscando então seguir o incomparável mestre, o nosso principal modelo e exemplo de vida, nós recordaremos que o nosso mestre foi claro quando Pedro perguntou se ele tinha que perdoar o seu irmão por 7 vezes. 7 é um número cabalístico, né? E Jesus respondeu: 7
vezes 70 vezes. Então, é jogar 7 a 70 potência. Septuagésima, né? Como é? A uma potência elevada a 70, imagine. Então, você vamos ver 7 vezes 7, vezes 7, vezes 7, vezes 7, até dar 70 vezes. Então, dá um número inimaginável. Então, perdoar ad eterno. O mestre, ele ergueu a candeia, clareando ainda mais sobre esse assunto, quando rezou para nós a oração que o Pai nos ensinou, ao dizer assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha aí a condicional aí. Perdoai, assim como eu também perdoo. Quer dizer, se eu também não perdoo, então vai perdoar. Entende? Então, olha a condição de novo aí. Lá em Marcos 11, parágrafo 25, está escrito: e quando vos puserdes de pé para orar, perdoai, se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai, que está no céu, vos perdoe. Mas, se não perdoardes, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Lá em Lucas 17 diz assim: se teu irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E nós vemos isso acontecer aqui, entre os encarnados, mas quase sempre entre pais e filhos. Então, o filho, perdoa a mãe, perdoa. Aí, se a mãe bate, puxa a orelha do filho, perdoa a mãe, o filho, perdoa a mãe. E com o pai é a mesma coisa. Mas saiu fora desse âmbito familiar, a coisa já fica muito mais diferente, não é verdade? Ocorre que mesmo Jesus, tendo se empenhado tanto em nos ensinar a perdoar, nós continuamos o tempo todo não dando ouvido aos seus ensinamentos e não perdoando. Pensando bem, ao menos um pouquinho, nós já aprendemos a perdoar. Eu disse um pouquinho, porque cada um de nós tem o que eu chamei de escala de perdão. Acho que não é conhecido esse. Eu penso que eu criei esse, porque eu não me recordo de ter ouvido isso em nenhum lugar. Então, temos uma escala de perdão. Mas o que vem a ser isso? Eu vou explicar o que eu entendo como escala de perdão com um exemplo. O Carlos, no seu serviço, emprestou R$ 50 para o seu companheiro ao lado, na mesa ao lado. E esse colega de trabalho prometeu entregar, devolver os R$ 50 no dia do pagamento. Chegou no dia do pagamento, ele não paga. Chega no outro mês do pagamento, ele não paga. No terceiro mês do pagamento, ele não paga os R$ 50. E o Carlos vai deixando para lá, R$ 50. Vou arrumar confusão por causa disso. E acaba se esquecendo. Entre aspas, foi perdoado. Passa um tempo, o outro companheiro da outra mesa pede emprestado para o Carlos, que é sempre aquele que é mais, né, reservado com dinheiro, mais controlado, que precisava R$ 1.000 com urgência, mas que lhe devolveria no dia do pagamento. O Carlos, bondoso como sempre, emprestou. Quando chega no dia do pagamento, o Carlos vai receber os 1.000, não vou poder te pagar porque teve um outro problema e, bom, aí o Carlos, como não recebe, ele fica com raiva, ele fica bravo, ele quer brigar, ele fica com ódio daquele amigo que é devedor dele dos R$ 1.000. Ele ajudou e mesmo assim o cara não levou em consideração. Então, se nós estendermos esse nosso comportamento, vamos observar que, dentro de uma escala, nós impomos limites de valores que dizemos aceitáveis ou não. Uma escala que até ali eu perdoo, dali para frente eu não perdoo.
Eu quero evidenciar com isso que, por muito mais que nós nos esforcemos para perdoar, sempre haverá a possibilidade de que algo que nós já até perdoamos, se vier a ocorrer numa escala maior, nesse caso, nós não perdoaremos. Aí alguém me pergunta, mas então não tem solução para que a gente aprenda a perdoar, pois sempre existirá alguma coisa maior que nós não conseguiremos perdoar. Faz sentido a pergunta? Mas, calma. Deus nos deu solução para tudo. Buscando melhor, então, quanto ao perdão, eu fiquei entusiasmado quando eu li num livro, título do livro, O Evangelho de Chico Xavier, autor do livro, Carlos Antônio Bassett. Ele diz assim lá no livro, que perdoar é uma palavra de origem grega, que significa tolerar. Então, em grego, perdoar significa tolerar. Olha que interessante isso. Tolerar. Gente, tolerar não é tão difícil assim para nós, concorda? Perdoar é difícil, mas tolerar já não é tão difícil. Muito bem. Pesquisando então sobre a palavra tolerar, fui caminhando. Aí eu acabei chegando a uma outra palavra, que tolerar quer dizer também indulgência. Sim, indulgência. Daí para frente eu tive um pequeno passo só para pesquisar. Eu fui lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, Instrução dos Espíritos, item 16º, título Indulgência. Mas o que é indulgência? Segundo os dicionários populares, quer dizer, esses dicionários escolares, né? Indulgência quer dizer compreensão, perdão, misericórdia, compaixão e tolerância. Indulgência quer dizer tolerância. Então tá tudo batendo. No dicionário jurídico, indulgência quer dizer clemência, absolvição penal e por aí vai. Mas o que nos interessa mesmo é o que quer dizer indulgência no Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, indulgência é a facilidade de tolerar e perdoar os erros alheios e os nossos próprios erros. A definição de tolerar, de indulgência. Indulgência é a facilidade de tolerar e perdoar os erros alheios e os próprios. Como é que é essa facilidade? Vamos aprender. Bom, nesse ponto aí eu falei, bingo, fechou, né? O caminho já estava, para mim, traçado, já era descoberto. Por quê? Perdoar, tolerar e indulgência. Já estava traçado o caminho a seguir nas pesquisas. Então, nós temos que fazer o quê? Estudar, refletir e compreender o que é realmente indulgência. Como ser indulgente. E, a seguir, colocar em prática. Vivermos com indulgência. Segundo o Espiritismo, a indulgência pode ser entendida como um sentimento doce, um sentimento fraterno, e podemos dizer até um sentimento de caridade, de misericórdia, de compaixão, que devemos alimentar para com os nossos irmãos e para conosco mesmo. Então, indulgência é um sentimento de caridade, de misericórdia, de compaixão que devemos ter para com os outros e com nós mesmos. Sermos indulgentes até conosco. Ser indulgente ou perdoar não é estar conivente com os erros alheios, mas sim compreender, ouçam bem, que ninguém dá o que não tem. Isso é lógico, né?
Ninguém dá o que não tem. E ninguém consegue fazer o que ainda não aprendeu. É outra coisa lógica. Ninguém consegue fazer o que ainda não aprendeu. Pedindo licença, com o devido respeito ao nosso divino Criador, vamos fazer uma comparação da forma com que Deus, nosso Pai, nos educa e comparado com a forma que nós, pais e mães e encarnados, né, educamos os nossos filhos. Fazer uma comparaçãozinha, como é que Deus, né, nos educa e como é que nós educamos nossos filhos. Nosso Criador analisa os nossos comportamentos e nos julga, porque ele tem o direito de nos julgar de uma forma semelhante ao que nós julgamos nossos filhos amados. Nós temos o direito de julgar os errinhos dos nossos filhos quando pequenos, e tal, né? Então, se nós observarmos, por exemplo, um filho nosso, desde o primeiro ano de vida, quando ele já faz as coisinhas dele, né? Até concluir a escola, a faculdade, nós veremos que o nosso comportamento na educação deste filho, tá? E também o nosso julgamento nos comportamentos e ações desse nosso filho é medido pela idade. Sim, é medido sempre pela escala da idade. A nossa escala de perdão é medido pela escala da idade do nosso filho. Por exemplo, se um filho de 1 ano está no colo da mamãe, eu quero a peta, a mãe, não, não é hora da peta, ele pá, bate na cara da mãe. A mãe vai pegar uma cinta e meu filho de 1 ano? É óbvio que não, né? A mãe vai ensinar, vai corrigir, né? Vai educar, vai falar que aquilo não deve fazer. E internamente ela vai pensar assim: ele ainda não aprendeu e ainda não entende que não se deve bater na mamãe. Não é assim? Aí um filho de 10 anos chega para a mãe e fala: Mãe, eu vou pegar um chocolate na estante. Não vai, não, não é hora de comer chocolate. E se ele virar e dar um tapa na cara da mamãe? Qual vai ser o comportamento da mamãe? Não vai ser o mesmo, ok? Então, mesmas ações, com comportamentos diferentes, né? Decididos pela escala, nesse caso, escala da idade. Por exemplo, num outro exemplo, se um aluno de 6 anos e um outro de 10, né? Um quebrou a vidraça, tem 6 anos, o outro quebrou a vidraça, tem 10 anos, lá na escola. Os julgamentos e as punições que o professor, os diretores e os pais vão, com certeza, ter, serão diferentes. Porque aquele aluno mais novo de 6 anos, ele acabou de entrar na escola. Ele ainda está aprendendo a se comportar no ambiente escolar. Enquanto que o mais velho já tem 4 para 5 anos dentro da escola e já aprendeu o que se deve e o que não se deve fazer. Então, a mesma ação, né? O mesmo erro, mas por um que ainda não sabe direito e o outro que já sabe. Essa é a forma de aceitar pela escala da idade que alguns erros são normais ou ainda são toleráveis. E a isso dá-se o nome de indulgência. Indulgência, né? Então eu perdoo ou eu tolero porque ele ainda não aprendeu qual seria o certo ele fazer. Então, com a indulgência, eu perdoo ou eu tolero porque ele ainda não aprendeu como deveria fazer. Nosso papai lá do céu, que eu estou fazendo uma comparação entre nossa criação com os filhos e com a criação que Deus dá para nós, né? Nosso papai do céu nos vê como crianças espirituais. Olha isso. E verdadeiramente nós somos crianças espirituais, pois nós estamos no mundo de expiação e prova, então nós só vivemos no mundo primitivo e agora no mundo de expiação e prova tem muitos mundos mais evoluídos pela frente. Então nós somos ainda
crianças espirituais. Ele provavelmente está olhando aqui para baixo e ele enxerga o Heitor como um espírito de 7 anos de idade espiritual, né? O Edson, 9 anos, a Dalva, 11 anos. Isso quer dizer que eu vivi 100 vidas, o Edson 200, a Dalva 300 vidas encarnadas aqui na Terra. Então, é lógico que eu tive menos tempo para aprender do que o Edson, e o Edson menos tempo do que a Dalva. Vocês se lembram daquela frase que diz assim: muito será cobrado a quem muito foi dado. Para mim foi dado conhecimentos durante 100 vidas, 200 vidas, 300 vidas. Muito será cobrado a quem muito foi dado. Pois então, quanto mais longa for a nossa vida espiritual, maiores oportunidades e ensinamentos o Espírito já recebeu. E por isso, muitos dos nossos comportamentos, muitos dos nossos erros que cometemos aqui já eram previsíveis. A espiritualidade, Deus já esperava que a gente cometesse aqueles erros. Porque aquele erro ainda eu estou na fase de cometer aquele erro. Eu ainda não evoluí o suficiente para não cometer aquele erro, mas ele lá já evoluiu e não pode mais cometer o erro. Por outro lado, aquilo que nós já aprendemos e mesmo assim continuamos errando, aí sim, aí sim nós vamos responder por esses nossos comportamentos reprováveis. Responder através da lei do retorno, através da lei de ação e reação, porque já nos foi dado o conhecimento, já nos foi ensinado, já temos o aprendizado, então nos será regiamente cobrado. Ser indulgente é como se não víssemos os defeitos dos outros, ou se vemos. Ser indulgente é evitar falar dos defeitos dos outros, por exemplo. O Edson, ele é um cara assim, que fica observando demais as pessoas. Pô, eu tenho que falar isso. O Edson é um cara maravilhoso. E mais nada, o resto eu guardo para mim. Não é isso? E ele é a mesma coisa. É assim que a gente tem que ser para ser indulgente. Então a gente vê, mas não compartilha com os outros, não vai divulgar, né? Não vai ficar apontando para os outros aquilo que eu acho que ainda não é positivo na vida dele. A tal da fofoca, né, que a gente fala, né? O espírito ou o homem indulgente jamais deve se ocupar com os maus atos ou com os vícios, com os defeitos de outro, a menos que seja para contribuir para a sua correção. Se for efetivamente para contribuir, aí ele deve se ocupar daquilo. Eu vou chegar lá e falar: ô, meu amigo, você, né, tá bebendo demais, tal, quer uma ajuda, você quer ir no psicólogo, quer que eu te leve na associação, né, dos alcoólatras anônimos. Agora você chega, cara, você tá bebendo pra caramba, hein, meu? Pô, quer dizer, tem formas diferentes de a gente abordar uma coisa, se é para ajudar ou se é para criticar, diminuir, menosprezar. Tá aí a diferença de ser ou não indulgente. Mais um exemplo, eu li certa vez que em uma sala de aula um aluno novato fazendo uma tabuada, ele tinha acabado de entrar naquela classe, ele errou a tabuada do 7 quase inteira, cometeu muitos erros na tabuada do 7, e o professor estava corrigindo o caderno. O coleguinha da carteira ao lado viu que ele tinha errado bastante na tabuada do 7, né? Começou a zombar do coleguinha do lado. Começou a tripudiar ele. Ele não sabe a tabuada do 7. Como ele é burro. É assim? A gente vê isso, é muito comum, né, acontecer isso nas escolas. Mas, terminando, ele, a hora que ele olha para o lado, ele viu um homem
dotado de muita capacidade e conhecimento de pé ao seu lado. Era o seu professor de matemática, que tinha acabado de corrigir também o seu caderninho de tarefa e lhe entregou, só que não aberto na tabuada do 7, nem também na tabuada do 8, mas sim na tabuada do 9, onde o menino tinha errado ela inteirinha. O professor colocou o caderno aberto na tabuada do 9. Não falou nada. O menino olhando para o professor desviou o olhar, olhou para o outro menino que errou a tabuada do 7, depois olhou para ele e olhou para a tabuada do 9. O bondoso e indulgente Senhor olhou com compaixão para o menino zombeteiro e depois olhou para a página repleta de erros e em seguida estendeu seu olhar para o aluno novato, não sendo necessário dizer palavra e já tendo amorosamente ensinado, retornou à sua mesa para continuar a espalhar os seus ensinamentos, a sua sabedoria. Disse assim, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito protetor que se deu o nome de José, em 1863. Ele nos alertou assim: ó homens, e ele deu bastante ênfase, quando será que julgarei os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes apenas com o que fazem os vossos irmãos? Quando é que vós só tereis olhares severos para vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco e indulgentes para com seus irmãos. O indulgente não faz observações chocantes, não tem nos lábios palavras de censura. Ao contrário, ele tem apenas bons conselhos. Conselhos esses que são dados discretamente, sem humilhar o outro irmão, que foi o caso do professor. Ser indulgente é não se sentir ofendido. Gravem isso. Isso é muito importante para a gente aprender a ser indulgente. Ser indulgente é não se sentir ofendido, reconhecendo que cada um está no seu grau de evolução, está na sua idade espiritual. Se eu não me sentir ofendido, então não haverá necessidade de perdoar. Se eu não me ofendi, não tenho que perdoar. Por exemplo, se alguém passando na rua pisar no meu pé, bem na minha unha encravada, aí ele pede desculpas. Se eu responder, tudo bem, não foi nada, o problema acabou ali. Não me senti ofendido, né? Não me senti atacado, nada. Mas, se pela dor do momento eu empurrar ele, falar desbravejando, ô cara, não olha por onde pisa, não! Isso demonstra que eu me senti ofendido. Isso demonstra que eu não perdoei. E eu vou ficar ruminando aquela raiva daquela dor que ele me causou. Na coitadinha da minha unha encravada. Então, para que haja uma ofensa, é isso que a gente precisa entender. Tem que existir um ofensor, pisou na minha unha, e um ofendido, eu da unha encravada. Nós não conseguimos mudar o ofensor. Tem. Aquilo aconteceu, aconteceu. Eu não posso mudar aquilo, né? Então, deixemos ele para que, se ele tiver alguma culpa, se for punível pela lei dos homens, que seja punido pela lei dos homens. Se for punível pela lei de Deus, que ele receba, né, de Deus as reações da lei divina, a lei de ação e reação. Mas nós podemos, na situação de ofendido, nos mudar.
e deixarmos de ser ofendido. Nós podemos mudar e deixar de ser ofendido. Mudar? Como assim, né? É normal sentirmos uma revolta quando somos agredidos, né? Lembra da unha? Quando somos ofendidos, alguém nos xinga. Isso é do nosso corpo físico, do nosso âmbito moral, né? Do âmbito do nosso instinto de defesa, né? Mas é de nossa evolução espiritual nós revidarmos ou nós contermos. Então, a ofensa vem às vezes do nosso campo físico, né? Então, depende da nossa evolução espiritual se nós vamos revidar ou se nós vamos nos conter. Se eu ainda sou um espírito jovem de 5 anos ou se eu sou um de 10 anos que já aprendi um monte de coisa. Antes de Jesus, a lei era assim, na época de Moisés para trás. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Após Jesus, que nos trouxe a lei do amor, o evangelho de amor, ele ensinou diferente. Se baterem na face esquerda, ofereça a outra face. Difícil, né? Se baterem na face esquerda, ofereça a outra. Não confundam agressão, ofensa com atentado contra a nossa vida. Pois nós temos a obrigação de defender este corpo que Deus nos emprestou. Nós temos obrigação de manter ele vivo. Nós temos obrigação de cuidar desse corpo, cuidar da nossa vida e também da vida dos nossos tutelados, né? Dos nossos filhos, né? Cônjuges, pais, velhos. Então, nós temos que defender quando nós ou qualquer um deles corre algum risco de ferimento ou algum risco mortal. Lembremos que os apóstolos de Jesus usavam espadas para defenderem suas vidas de assaltantes, que tinha naquela época muito e tem muito hoje. E Jesus nunca proibiu os seus discípulos de andarem armados. Não tem lugar nenhum da Bíblia isso, Jesus mandando eles guardar, deixar em casa a arma. Só teve uma outra passagem, quando Pedro, né, cortou a orelha do soldado que estava junto com Judas, quando Judas foi dar o beijo, e Jesus foi lá, pegou a orelha que Pedro tinha decepado, né, colou no soldado de novo e falou: Pedro, guarda a sua embainha, né, embainha, a sua espada, que o que tem que acontecer está chegando a hora. Então, quando ele foi lá para o deserto, ele pediu que, o, que alguns dos apóstolos ficassem de guarda. O que é ficar de guarda à noite? É ficar com uma espada armada, porque se vierem ladrões, tal, você defender aqueles que estão dormindo. Tá? Então, não quer dizer que a gente tem que falar, ó, pode vir matar, pode... A gente tem que se defender também, se for o caso. André Luiz diz que os espíritos protetores cuidam com muito amor e carinho das almas criminosas e embrutecidas, da mesma forma que um dia cuidou de nós quando éramos almas embrutecidas e criminosas, em vidas passadas. Então, muitos dos que hoje são criminosos, são brutos, são violentos, nós já fomos iguais a eles. E os espíritos cuidaram de nós naquela época até agora. E eles cuidam também desses que são atrasados hoje. Só assim
cuidando, amparando e orientando, é que esses irmãozinhos um dia mudarão para o bom caminho, como nós estamos mudando atualmente para o bom caminho. Nós vemos muitas mães com vários filhos, mas se dedicando mais àquele que se perdeu no crime. E a mãe chega a visitar semanalmente no presídio, suprindo-o do alimento que ele mais necessita. Qual é o alimento que um filho presidiário mais necessita? O amor incondicional, o amor de mãe. Que um presidiário mais precisa é o amor da sua mãe. Meus irmãos, para sermos indulgentes, devemos levar aos nossos irmãos, juntamente com a tolerância e o perdão, também o nosso amor fraterno. E eu quero encerrar lembrando que Jesus Cristo, nosso amado irmão, culminou com chave de ouro os seus ensinamentos em vida aqui na terra, nessa passagem, nos deixando a sua maior lição, quando ele já estava no alto da cruz. Lembrando que antes Jesus havia acabado de percorrer a Via Crucis, carregando o madeiro em forma de cruz. E ele caminhou desde o pretório até o Calvário, e sendo o tempo inteiro por nós ofendidos. Por que eu digo por nós? Porque muitos de nós poderíamos estar lá naquela época, estarmos participando daquilo que foi feito com Jesus. Então ele foi sendo o tempo inteiro por nós ofendido, insultado, humilhado, apedrejado, cuspido e escarrado. E ainda açoitado como um animal empacador. Jesus, porém, não sentiu raiva, não sentiu ódio e nem ao menos sentiu ofendido por nós. Por quê? Porque ele nos chamava de meus pequeninos. Minhas crianças espirituais, ele queria dizer. Ele estava fazendo uma alusão aos meus pequeninos, uma alusão à nossa pequenez espiritual. Ele não ficou com raiva porque ele nos enxergava como almas jovens e ainda poucas evoluídas, capazes de fazer aquela maldade achando que era normal. Jesus poderia nos ter julgado naquele momento. Mas ele transferiu então para Deus a missão de nos julgar quando disse: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Nesse ato, Jesus agiu com indulgência. Ele não se sentiu ofendido, não sentiu raiva, reconhecendo que fizemos aquilo que naquela época sabíamos fazer. E que ele não poderia esperar de nós um comportamento melhor do que aquele. Este foi o maior exemplo de indulgência que aconteceu nos últimos 2000 anos. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Muito obrigado.